O meu nome é Maria, sou médio psíquica, eu consigo comunicar e transmitir mensagens de pessoas que já partiram e se estás aqui pela primeira vez ou de volta, bem-vindo a mais um vídeo. E há uns dias atrás partilhei um vídeo em que eu vos contei uma experiência mística ou fora do normal, pelo menos fora do normal, é normal, mas devido ao facto de haver poucas pessoas que têm estas experiências, será uma experiência fora do normal. Apesar de ser normal e nós temos que a tornar normal, que foi uma comunicação e uma conexão que eu tive com Deus. Eu ainda não aprofundei muito sobre isto, mas os próximos vídeos do meu canal eu sinto muito guiada e vou servir esse propósito de falar mais sobre esta força, a que nós chamamos Deus, a que nós chamamos o todo, porque de facto esta força tem comunicado comigo. Portanto, eu já falava com pessoas que já partiram, eu já consigo conectar-me com as pessoas e saber tudo sobre elas, e agora ainda consigo comunicar, portanto, com Deus, que eu não quero que vocês pensem que as pessoas que o fazem são especiais. Recentemente no último vídeo, uma de vocês, uma subscritora, eu gosto muito de ver os vossos comentários, eu vejo todos os vossos comentários e façam questões que vocês tenham sobre este tema, coisas que vocês queiram que eu traga a resposta, que eu faça vídeo sobre isso. Se vocês também quiserem que eu faça mini leituras em vídeos, peçam, eu adoro ver os vossos comentários e é muito importante a vossa interação mesmo, é mesmo muito importante e eu valorizo muito vocês, cada uma de vocês que está aí desse lado, cada um de vocês que aí está, e as vossas mensagens, os vossos comentários, e quando vocês vêm até mim para fazer uma leitura comigo é sempre muito giro eu poder conhecer a carinha por trás das mensagens, por trás das mensagens que eu recebo. E portanto, obrigada por estares desse lado. Algumas desde o início, agora a partir deste momento, quer que seja. Só queria dizer o meu obrigado. E é muito interessante porque no meu recente vídeo uma de vocês questionou-me se por acaso eu estava a fazer, se isto tinha a ver, se o meu trabalho se relacionava com da Alexandra Solnado. E a realidade é que eu não conhecia a Alexandra Solnado. Eu até me virei para a minha mãe estava ao meu lado e eu perguntei-lhe se ela por acaso conhecia uma Alexandra Solnado e a minha mãe, acho que era uma atora, deixou de ser atriz, enfim. E depois eu comecei a investigar o assunto e percebi então que ela afinal falava de Deus, fala de Jesus. Não, aliás, ela não fala de Deus, acho que ela só fala de Jesus. Eu não me debrucei muito sobre o tema, porque, pelo que eu percebi, ela não se considera médium no sentido de fazer leituras e de comunicar com pessoas que já partiram, e para mim esse é o meu significado de médium. Médium para mim é uma pessoa que comunica e transmite mensagens a pessoas que já partiram. Faz leituras, faz consultas com esse propósito. E pelo que eu percebi, acho que ela não faz isso, ela só se conecta com Deus e escreve livros e canaliza de alguma forma as mensagens, não é de Deus, é de Jesus, perdoem-me. No meu caso, eu não vou falar em Jesus porque a experiência que eu tive não foi com Jesus, foi com Deus mesmo. Foi com Deus. É provável que vá surgir eu ver esses mestres ascendentes, tanto Buda, Krishna, Moisés, enfim, sei lá, quantos existirem. É provável sim, mas por enquanto eu também faço essa intenção de me conectar apenas com Deus. Apesar de, mesmo que eu me conecte com Jesus, estou-me a conectar com Deus, porque Deus está presente também em Jesus, assim como Deus está presente em todos nós. Enfim, espero não estar a ser muito aborrecida, eu não gosto de cortar os vídeos, eu digo isso. Os meus vídeos é o mais natural, eu sei que vocês gostam dos vídeos o mais natural possível, o mais transparente possível, e se eu dizer alguma baboseira, também aparece a baboseira que eu disser. Pronto, e tal como eu estava a dizer nos vídeos futuros, eu vou falar mais sobre este tema porque assim fui convidada por esta fonte para poder fazer mais vídeos e falar e partilhar mais estas experiências com vocês. Eu quero muito dizer-vos que de facto Deus está em todo o lado. Eu não via isso. Eu quando digo que Deus está em todo o lado, é mesmo isto, Deus está em todo o lado. Eu quero que vocês pensem que quando nós ouvimos a ciência dizer que existem muitos átomos e eletrões e tudo vibra energia, cada átomo é Deus.
Vejam essa partícula como Deus. E a ciência também já provou que existe uma luz nesses átomos que nós não vemos. Essa luz é energia, é a mesma energia que nós temos na nossa alma. Então, até o meu computador, até o meu tripé, o meu telemóvel é Deus, porque tem essas partículas e é feito dessas partículas. E é interessante porque eu durante 4 dias eu conseguia olhar para tudo, não com os meus olhos físicos, mas é quase como se eu conseguisse ver 2 mundos através dos meus olhos e sobreposto a este mundo eu estava a ver toda uma imagem à minha volta e eu ainda consigo fazer isso. É interessante, quando eu me foco aqui eu consigo voltar a ver isso, em que eu vejo pontinhos muito, muito, muito pequeninos e vejo tudo cor-de-rosa à minha volta, que é o amor incondicional. E de facto, a maior verdade que tu vais ouvir é que tudo é amor. Tudo é amor. Eu sei que é estranho ouvir isso, porque como é que um telemóvel pode ser amor? Como é que uma câmara fotográfica pode ser amor? Como é que um cortinado pode ser amor? Mas vocês pensem na energia primordial que é Deus, que, tal como eu vos expliquei, são estes átomos, e esses átomos têm energia, têm carga elétrica, e essa carga é a mesma energia que nós temos no nosso espírito, na nossa essência, na nossa alma. É essa energia que nós vibramos e essa energia é Deus. Então Deus está em todo lado mesmo. Houve algo muito interessante que ontem Deus partilhou comigo, mas que eu vou fazer para um segundo vídeo, que te vai dar assim uma perspectiva muito diferente de como tu olhas para ti e inclusive como tu olhas para Deus. Quando eu tive esta primeira experiência, eu coloquei Deus no pedestal e eu sentia, oh meu Deus, esta fonte está a falar comigo, what the fuck? Porque é que será que eu sou especial? Será que eu sou escolhida? O tal ego. E inicialmente eu sei muito bem distinguir quando é ego, mas eu percebi que realmente o meu ego estava a dizer assim, há qualquer coisa aqui, porquê a mim, porquê eu? Depois percebi, eu perguntei-lhe, porquê eu? Isto não no primeiro dia que eu vos relatei essa experiência. Se quiseres ouvir esse vídeo completo está aqui no canal, mas quando eu tive essa experiência foi muito rápido as respostas. Faz conta que eu ainda estava a pensar na pergunta e a resposta já estava a vir. E há coisa de mais uns dias é que eu estou a estabelecer esta relação com Deus. E quando eu voltei a sentar-me para falar com Ele, para me conectar com Ele, eu perguntei-lhe porquê eu, e porque apenas algumas pessoas falam com Ele ou conseguem ouvi-lo. E a resposta que Deus me deu foi, porque tu me procuraste. E é interessante porque quando Ele me disse isso, eu lembrei-me que antes de eu ter esta experiência, eu tive uns dias que não estive aqui em casa e pude ler. E eu via toda a gente à minha volta, e estava na praia, e toda a gente à minha volta estava a ler livros normalíssimos, de histórias, enfim, livros normais com histórias. E eu estava com um livro a estudar a Bíblia. E eu virei para o meu pai e disse assim, por que será que eu sou tão sedenta de querer conhecimento sobre isto? Porque será que toda a minha vida gira à volta de eu querer saber mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais? E quando Deus me respondeu isso, passado 3 semanas ou 4 semanas, eu lembrei-me, ok, faz sentido, porque até agora eu sempre estive à tua procura, à procura disto, desta conexão. E eu estou-te a dizer isto porque eu quero que tu saibas que de facto todos nós podemos nos conectar com eles. Com ele, peço desculpa. E sim com eles. O eles não saiu por acaso. Eles. Estão a falar em Jesus, Moisés, Abraão, todos estes mestres ascendentes que nós conhecemos na história. Tu podes te conectar com eles. Tu podes ser um deles. Aliás, aquilo que eles me estão a dizer é, tu tens um Jesus dentro de ti. E às vezes o problema está quando nós já não nos vemos como perfeitos e olhamos para nós e achamos que somos imperfeitos e temos muitos defeitos. E é precisamente essa maneira que às vezes nós temos de olhar para nós mesmos, e isto já não sou eu a falar, já não é Maria a falar, e às vezes quando nós temos esta percepção e temos esta maneira de nos encarar e de olhar para a nossa natureza humana, é precisamente aí que nos limita de nós conseguirmos nos conectar com o divino, porque não vemos o divino em nós,
Vemos o mal, vemos os defeitos, vemos a imperfeição, vemos aquilo que nós temos que melhorar, que temos que mudar. E portanto, eu quero que tu saibas que existe um divino dentro de ti, existe um Jesus Cristo dentro de ti, não Jesus, mas um Jesus Cristo. Porque assim como tu podes ser Carla, podes ser Manel, podes ser João, podes ser um João Cristo. E isso é quando tu encontras a divindade e Deus dentro de ti. Portanto, vamos parar de nos julgar a nós próprios, de acharmos tantas vezes que nós somos imperfeitos, que há algo que temos que mudar, que não podemos sentir aquilo que sentimos, que existem certas emoções que são erradas, e perceber que não, que é isso que na verdade nos está a separar de quem nós realmente somos e daquilo que nós viemos para ser. E isso é abundância, amor, alegria, felicidade, amados. É isso. Queria só deixar este vídeo, espero que não tenha sido aborrecido ou cansativo. Mas é isso, um grande beijinho.